Bem, pessoal, no vídeo anterior em que a gente falou de preenchimento de olheiras e naturalmente sobre agulhas e cânulas, eu não só tive através das redes sociais um feedback em relação a essa coisa da agulha ou cânula, como eu venho percebendo na prática da medicina estética em consultório, para minha surpresa, uma ojeriza muito grande por conta da cânula. E aí eu escolhi realmente uma que cá para nós é para causar ojeriza mesmo, porque eu peguei uma bem grandona para ficar mais visual para o vídeo. Mas a ojeriza em relação à cânula por parte da clientela parece ser maior do que com relação à agulha, apesar de um bisel tão grande e cortante assim. Vamos então conversar um pouquinho melhor sobre agulhas e cânulas. A diferença basicamente no uso de uma ou outra não se deve em nada por afeto, ou seja, não é porque eu gosto mais de trabalhar com cânula ou gosto mais de trabalhar com agulha. Essa decisão ela é pautada tecnicamente. O que para vocês pode ser o Dr. Leonardo gosta mais de um do que outro, na verdade é porque o Dr. Leonardo é mais habilitado, é mais treinado, é mais perito nesse ou naquele preenchimento, nessa ou naquela região, com o uso mais da agulha do que da cânula ou vice-versa. O que de uma maneira muito simples eu queria colocar para vocês? A imposição técnica se faz pelas estruturas nobres que estão passando nos locais, como por exemplo no vídeo passado em que a gente conversou sobre as olheiras. Artérias, veias e nervos são estruturas nobres que estão nos locais a serem preenchidos. E o que a gente tem, obviamente, é todo um cuidado para não traumatizá-los, para não feri-los. Quando a gente utiliza da agulha, pelo fato dela ser pérfuro cortante, ela obviamente vai romper estruturas ao longo do seu trajeto. E se naquela anatomia local eu tenho estruturas nobres que não podem ser lesionadas de maneira tão séria assim, melhor optar, mais cauteloso optar pelo uso da cânula. A cânula, diferentemente da agulha, tem a grande vantagem de ter uma ponta romba e o orifício para a administração do que se quer administrar, no nosso caso, os géis de ácido hialurônico, é lateral. Qual seria a vantagem, bem grosseiramente explicando disso? A cânula, apesar de tocar em estruturas nobres, ela não perfura, ela não rompe, ela não traumatiza, ela desliza, ela passa, ela divulsiona tecidos sem perfurar, sem ir machucando estruturas nobres. Então, basicamente, claro que isso também depende da mão do profissional que a utiliza, da dimensão e do calibre, apesar de uma ponta romba. É claro que se eu estou numa artéria com uma mão pesada ou com um lúmen muito fininho, eu posso sim continuar tendo a capacidade perfurativa de uma agulha. Mas de um modo geral, a gente sabe que essa ponta romba, ela muito mais responde por um divulsionamento dos tecidos sem a lesão no trajeto dessas estruturas nobres. Não é essa a cânula que a gente utiliza quando a gente faz preenchimentos faciais, quando dá proposta da harmonização facial, em que a gente preenche muitas áreas, a primeira área temporal e zigomática, que coincide com a maçã do rosto, a segunda área, obrigatoriamente, a região infraorbitária, a terceira área, mento, a quarta área, mandíbula, às vezes dorso nasal, cauda de sobrancelha, enfim, como são muitas as áreas faciais a serem abordadas, muitas vezes nós iremos nos valer ou da agulha ou da cânula. Mas o que tem que ficar de mensagem é o seguinte: quando o profissional opta pela agulha, ele tem ali basicamente
uma maior tranquilidade anatômica local. Quando ele opta pela cânula, ele prefere a segurança de uma ponta romba. Então, menos implicância com a coitadinha da cânula. Ela é tão importante quanto a agulha. E eu diria que, na verdade, ambas são igualmente importantes. O que elas têm é indicação técnica de serem ora utilizadas aqui, ora utilizadas lá. Até a próxima!